Irmãos, com a paz do Senhor, passando aqui para comentar um pouquinho da live, né, que eu fiz uma live hoje, e para você que não acompanhou, aí eu vim fazer esse vídeo para deixar gravado, né, para as pessoas, porque nem todo mundo pôde estar no horário que eu fiz a live hoje, que eu fiz um horário de 11 horas, né, e eu quero trazer essa mensagem porque eu achei muito interessante. Eu estou lendo, eu já terminei de ler, né, Tessalonicenses 1 e 2. E Paulo faz uma observação para os irmãos, né? Uma observação para os irmãos da igreja de Tessalônica, para eles não deixarem de fazer o bem, né? Não abandonarem o caminho do bem, né? Continuar praticando o bem, apesar das lutas que eles estavam passando, das tribulações, né? Eles eram uma igreja muito perseguida, mas eles exerciam a caridade, a fé, o amor, entre os princípios que Paulo havia ensinado para eles. E Paulo falou para eles: continue nessa mesma fé, na caridade, no amor, e nunca deixe de fazer o bem, mesmo diante de situações difíceis. E eu estava analisando, né, a minha vida, eu dei uma olhadinha assim, fiz uma pequena retrospectiva da minha vida e me deparei com uma situação. Deus colocou uma essência dentro de mim da alegria, do altruísmo, da generosidade. E às vezes eles até me zoavam, falavam que eu era generosa. Eu não trabalhava no açaí. Eles ficavam rindo de mim porque eu não sabia botar pouquinho, eu sempre enchia bem o pote de açaí, né? Aí eles ficavam me zoando, aí a generosa, tá tacando açaí no pote, mas é eu mesma. Mas é porque Deus colocou isso dentro de mim, sabe, irmãos? Então, eu tenho um coração muito bom para a glória de Deus. Não estou me gabando, não, tá? Foi algo que Deus colocou dentro de mim. E aí, fazendo essa retrospectiva, analisando a minha caminhada ao longo desses anos, e eu estava observando algo, que o inimigo, ele sempre lutou na minha área emocional para tentar me desestabilizar e me entristecer, para tirar essa essência que o Senhor colocou dentro de mim. Olha só como é que o diabo é astuto, né? Como que ele age. E ele sempre usou pessoas para me ferir, me magoar, me atacar, praticar coisas que para me tirar da presença do Senhor. Mas para a glória de Deus, quando Deus coloca uma essência dentro de nós, o inimigo não consegue tirar, porque foi Deus que colocou. Então essa é a minha essência, da alegria, né? Eu sou uma pessoa, eu esqueci o nome da palavra agora, mas eu sou muito positiva, eu não, sabe, eu tenho muita fé, muita esperança. Se você sentar para conversar comigo, você vai ver que eu sempre vou ter uma palavra de incentivo para você, de fé, de esperança, de gratidão. E eu sou muito grata ao Senhor por tudo que Deus tem feito na minha vida. E por mais que eu passe lutas, adversidades, que não são poucas, que me entristeceram, me aborreceram, eu aprendi com o Senhor a não olhar para a circunstância, mas olhar para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Então, por mais que o diabo tente roubar a minha alegria, ele não consegue, porque a minha alegria vem do Senhor. Então, eu posso estar passando luta, irmãos. Eu não sou de ficar falando meus problemas para ninguém. Mas na casa do Senhor, eu sinto tanta alegria, tanta alegria. Quando eu entro na presença do Senhor, quando Deus está na casa, gente, eu não consigo dar um glória a Deus baixo, eu não consigo externar a minha alegria de estar na presença do meu Deus, que morreu e ressuscitou por mim. E Ele morreu e ressuscitou pela tua vida também. Então, eu não tenho como não ser grata. Eu já tive tantos livramentos, tantas vitórias, tantas experiências com Deus, que na casa do Senhor, eu sou feliz, eu sou alegre. Quando quando a presença dEle é real no ambiente, gente, eu fico muito feliz. Eu me alegro, eu dou glória a Deus alto, e às vezes as pessoas não entendem o motivo da minha alegria. Tem gente... Irmãos, parou aqui, eu voltei. Eu não consigo estar na casa do Senhor, sabe, sem manifestar a minha gratidão ao Senhor. Então eu dou glória a Deus alto, eu glorifico alto, eu fico feliz, e as pessoas às vezes não entendem por qual é o motivo da minha alegria, mas a minha alegria, irmãos, vem do Senhor. A minha alegria vem do Senhor.
E eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, e essa alegria é desde sempre. Eu sou uma pessoa muito alegre dentro de casa, apesar de eu ser tímida no meio das pessoas, mas em casa eu sou muito alegre, eu gosto de louvores, eu sou muito alegre dentro de casa. Entendeu? Então que eu sou. O meu filho tá achando que eu não sou tímida, não. É porque em casa eu brinco muito, né? Meu filho tá na minha cara que você é tímida. Eu sou, meu filho, eu sou um pouco tímida, mas o Senhor tá, né, trabalhando em mim para tirar a timidez. Ele tá rindo, você não é tímida não, pessoa, um pouquinho. Eu já fui muito tímida, claro que o Senhor já me libertou da timidez, para a glória de Deus. Mas, assim, quando eu chego no ambiente, eu fico um pouco assim tímida, mas quando eu sinto a presença de Deus, eu estou diante do meu Pai Celestial, diante do meu Pai Eterno, então não tem como eu não regozijar nele, não tem como eu não me alegrar nele. Então, o diabo tenta roubar essa alegria da presença que Deus tem na minha vida, mas ele não vai conseguir. Por mais que ele lute, por mais que ele tente, ele volta para trás envergonhado, porque foi Deus que colocou dentro de mim essa essência da alegria. Sabe, irmãos? Então, se é na minha casa, às vezes eu dou um glória a Deus alto, às vezes as pessoas até se assustam, os meninos se assustam. Por quê? Porque eu começo a lembrar, eu começo a pensar no que Deus já fez na minha vida, pensar na palavra do Senhor. É uma alegria, é um regozijo tão grande que eu não consigo ficar calada. Eu tenho que glorificar, eu tenho que adorar, eu tenho que exaltar. Então, essa sou eu diante do Senhor. Às vezes tem pessoas que olham e não entendem. Eu já fui criticada, sabe, irmãos, por pessoas que falam que eu era exibida, que eu tava... mas eu não sou, gente, eu não sou. Só que eu não consigo ficar diante da presença do meu Pai, do meu Deus, sem externar a minha alegria, sem mostrar para Ele o quanto eu sou feliz por ter Ele na minha vida, sem externar para Ele a minha gratidão. Então eu glorifico, eu fico feliz, eu sorrio, eu exalto, eu manifesto a minha alegria diante dele. E tem gente que não entende isso, às vezes critica, mas aí é problema dele e Deus, não é problema meu. Eu não vou deixar de adorar o Senhor por causa de olhares de pessoas que não entendem a minha alegria, por causa de olhares de pessoas que não passaram pelo que eu passei, sobreviveram e estão de pé, porque o Senhor me sustentou. Então eu não vou deixar de ser alegre, não vou deixar de manifestar a glória de Deus na minha vida por causa de pessoas ou por causa de situações. E às vezes o inimigo usa pessoas para tentar me entristecer, para tentar me ferir, mas eu vou para os pés do Senhor, entrego tudo nas mãos do Senhor. Daqui a pouco o Senhor está derramando gozo, alegria, presença, glória. Eita, glória! E eu fico feliz novamente. E ontem, hoje eu estava meditando isso. O diabo, ele quer roubar a nossa alegria de servir a Deus. Ele quer roubar a minha, a sua alegria na presença do Senhor. Então não deixe o inimigo roubar a sua alegria de servir a Deus. Não deixe o inimigo roubar a sua comunhão com o Senhor, que é o que Deus colocou dentro de você. Se Deus colocou algo dentro de você precioso, lute, guarde isso como ouro, porque isso é o que faz o seu diferencial. Então o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Então não deixe o inimigo roubar a sua essência. Se a sua essência é a alegria do Senhor, que a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força, se alegre nele, receba dele gozo, alegria, paz, o amor. E o amor, gente. O amor de Deus é tão lindo, é tão grande, que quando a gente recebe, a gente só transmite, assim, a gente só transborda. Sabe? Então, graças a Deus, eu sempre falo, Senhor, derrama mais e mais amor em mim, Senhor, para eu transbordar por onde eu for, por onde eu passar. E graças a Deus eu tenho feito isso. Graças a Deus, às vezes eu tenho momentos de tristeza sim, porque eu sou ser humano, ainda estou nesse corpo incorruptível. Quer dizer, corruptível. Então, às vezes tem momentos que eu fico assim, mas eu já vou pro joelho, entrego para o Senhor, coloco um louvor e começo a adorar, começo a cantar, regozijo, e a alegria do Senhor está ali me sustentando, me fortalecendo, porque essa é a minha essência. A essência que Deus colocou dentro de mim, o diabo não vai conseguir tirar nem roubar. Ele volta para trás envergonhado, porque a alegria do Senhor é a minha força, e eu sou muito feliz por servir ao Senhor. Eu sou muito alegre, ainda que eu passe situações adversas. Nada me separará do amor de Deus, nada nem ninguém. Eita glória! Então é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Que Deus abençoe, não deixe o inimigo roubar a sua essência, mas manifeste ela diante do Senhor. Mostre para Deus a alegria que você tem em servir e adorá-lo, que Ele também vai ficar feliz e vai se agradar da sua vida diante dele. Amém? A paz do Senhor a todos.